Querido professor, querida professora dos jovens, eu quero saudar a você com a paz do Senhor Jesus. Aqui vos fala a professora Manuela Barros e, como de costume, nós passamos para você aqui um roteiro que vai providenciar algo adicional para a sua sala de aula. Algumas pessoas preferem usar este roteiro que nós disponibilizamos gratuitamente e ensinamos esta pré-aula aqui de forma completa, mas outros o que fazem é que usam tópicos para um recurso adicional à sua aula. E eu quero dizer para você, antes de começar aqui, que o segundo tópico vai ser excepcional para você ensinar na sua sala de aula. Então, se você for um destes que escolhe um destes tópicos ou encontra alguma coisa para ensinar didaticamente, o segundo tópico vai ser algo extraordinário e este tópico, portanto, é uma explicação adicional àquilo que está na lição, ainda que totalmente dentro do tema, mas o primeiro e último tópico estão em harmonia com aquilo que a lição, o comentarista, deixa para nós. E a lição de hoje trata-se da autenticidade que leva à prática da palavra, e por isso nós dividimos este estudo em 3 tópicos. O primeiro dela vai ser o caminho da sabedoria. O segundo, que é o que eu disse que é muito interessante e prático para a nossa vida, chama-se o caminho da ira. E o terceiro, nós vamos falar do caminho da boa autenticidade. Assim que você, se é a primeira vez, mais do que bem-vindo à nossa pré-aula. Este roteiro não só você vai ver aqui na sua tela, mas ele está disponibilizado na descrição do vídeo, você pode baixar à vontade, e parte deste roteiro, nós sempre colocamos no finzinho dele uma atividade que pode ser feita como introdução ou finalização da aula, alguma outra vez pode ser no meio da aula. No caso de hoje, nós dizemos que esta atividade é melhor para ser feita no fim da aula, para permiti-los pensar e talvez escrever alguma coisa sobre isso. Nós vamos falar quando chegue o fim da aula. Portanto, o primeiro tópico do nosso estudo trata-se de o caminho da sabedoria. Este tópico nós dividiremos em 3 subtópicos. Primeiro, prontos para ouvir, ou seja, dispostos. Segundo, tardios para falar, ou seja, controlados. E em terceiro lugar, tardios para irar. Em outras palavras, escudados. Então, nós vamos usar estes 3 entendimentos que estão repetidos, nesta nossa lição aqui, no texto para leitura em classe, o texto bíblico principal de Tiago. Um dos versículos é este que fala exatamente estas palavras, mas nós vamos estar, então, não só lendo estes textos aqui, mas outros textos e meditando um pouco sobre estas realidades. O caminho da sabedoria, e queremos crer que a sabedoria é algo que todos nós buscamos. Ainda que jovens, que são os alunos, no caso que nós vamos estar ensinando, não existe nada mais positivo do que entender que você está caminhando para algo que é sábio. Porque o sábio, ele vai te levar para tudo que é melhor na vida. Mesmo se você descontextualizar a sabedoria espiritual e trabalhar somente no nível da sabedoria humana, dentro daquilo que se chama a palavra sabedoria, significa isso, que é aquilo que é uma escolha melhor para você. Então, seja espiritual ou natural, o caminho da sabedoria é o caminho que todos nós, como seres humanos, queremos para nós mesmos. E se queremos como seres humanos, muito mais nós que temos o Espírito de Deus, que temos a revelação da sabedoria de Deus e podemos encontrar nela a verdadeira e a melhor sabedoria. Amém? Então, em primeiro lugar, neste caminho, é estar pronto ou disposto, e essa palavra que eu adicionei é para dar ouvidos, para ouvir. Tiago, capítulo 1, e versículo 19, o texto diz: "Sabeis isso, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar." É o versículo que nós mencionamos, ou seja, esta palavra pronto significa uma disposição. Então, quando nós estamos dispostos para ouvir, nós podemos receber, estamos abertos para o conselho, para uma outra alternativa, para descobrir mesmo a nós mesmos todas estas confrontações que nós podemos ter para o nosso melhor vão entrar em nossa vida ao ouvirmos. Às vezes a gente ouve o que a gente lê, Quando você lê um livro, quando você lê um artigo, você está ouvindo ele também, mesmo através da leitura. E este ouvir, não é isso? Dar ouvidos, no caso da Bíblia também, nós damos ouvido à palavra de Deus, às vezes lendo a Bíblia, Então essa disposição
disposição de ouvir é algo mais da alma do que necessariamente do ouvido físico, porque pode entrar também pela leitura. Vamos dar mais outros 2 textos aí e esclarecer isso de uma forma melhor. Marcos capítulo 4, versículo 23 diz: se alguém tem ouvidos para ouvir, que ouça. Ora, se está no Evangelho de São Marcos, isto é Jesus que está falando aí, né? Falando à multidão quando ele vem à terra e começa a ensinar as verdades do reino de Deus. Ele chama a atenção das pessoas a ouvirem, a darem ouvidos e até provoca, porque esta colocação é um pouco não muito delicada. Se alguém tem ouvidos para ouvir, né? O que significa isso? Significa uma provocação de saber se você está disposto ou não para ouvir. Porque há pessoas que têm ouvido físico, mas não estão dispostos. Então, eles não têm ouvido para ouvir. Você já, por acaso, fez isso numa conversação com alguém? A pessoa estava falando com você já não queria mais ouvir, então você fechou-se à sua disposição, né, de ouvir. Eu já fiz e muitas vezes já vi pessoas fazendo quando eu estou falando. Então, isso é algo comum, né? E Jesus enfrentou isso de maneira muito forte. Muitas pessoas não queriam ouvir a verdade daquilo que ele veio anunciar, mas a palavra de Deus nos diz que se nós buscamos o caminho da sabedoria, né, nós temos que estar dispostos a ouvir. E não é, com certeza, ouvir de tudo. Nós selecionamos. Mas o que é sabedoria? Se nós estamos buscando o caminho da sabedoria, e se a sabedoria que nós sabemos que é a palavra de Deus se apresenta para nós, é ela que nós, em primeiro lugar, devemos estar dispostos. Mas isso é importante. Posso provocar já os alunos? Onde é que você vai ouvir a palavra de Deus? Lendo, se é que estamos neste propósito de ler, e por acaso aqui fazendo um parênteses, se você gostaria de, junto a um grupo já de professores e outros que já se ajuntaram, nós temos um grupo neste ano 2025 da leitura da Bíblia em um ano. Então, se você por acaso não ouviu ainda ou já sentia vontade e nunca teve essa oportunidade, junte-se a nós. O meu site é profmanuelabarros.com/Bíblia em um ano, tá aqui na descrição do vídeo também. Entra lá, baixa o calendário. O calendário de leitura eu escolhi bem especial, este é só 5 dias por semana, tá? Sábado e domingo você não precisa ler ou pode usá-lo para botar em dia, caso na semana não tenha conseguido. A média do tempo de leitura por dia é 20 minutos. Nós também temos vídeos gravados aqui no canal da mesma leitura de cada dia. E se você quiser entrar no grupo do WhatsApp, onde já estão muitos outros irmãos, você vai receber notificações diárias e o vídeo também diário dessa leitura. Assim que, lendo a palavra de Deus, mas provocando aos alunos, voltando aqui, não é? Rebobinando, provocando aos alunos ao ouvir a palavra de Deus numa escola dominical, num culto, através do nosso pastor, através do culto de doutrina. Então nós vamos ser confrontados e a palavra que nós aprendemos aqui deste caminho é estar dispostos, porque esta palavra, muitas vezes, ela nos vai confrontar. Uma pessoa como eu, vivida no Evangelho, digo que até hoje a palavra muitas vezes me confronta. E o caminho da sabedoria é este, em primeiro lugar, estar disposto, não é só a ouvir pelo ouvido, mas a dar ouvidos à repreensão, à orientação e à direção de Deus, que muitas vezes é diferente, né? Às vezes a gente sem querer vai por um caminho, se alegre e já faz planos. De repente vem a direção de Deus, a voz de Deus e é como que jogando uma água fria naquilo ali. E é difícil dar ouvidos, mas o caminho da sabedoria diz: ouça, aleluia, dê ouvido, porque o amanhã Deus conhece, Ele sabe que está ensinando-nos o melhor. Provérbios capítulo 13, versículo 1 diz: o filho sábio, olha aí, ele ouve a correção do pai, mas o escarnecedor não ouve a repreensão. Fica claro aí, não é questão de ouvir, é questão de dar ouvido, né? Então essa disposição é a porta de entrada para o caminho de sabedoria. Qual é a segunda passagem neste caminho? É ser tardio para falar, ou seja, ser controlado. Vamos ainda aí em Provérbios 21, versículo 23, o texto diz: o que guarda a boca e a língua guarda das angústias a sua alma. Então, guardou a boca e a língua está na boca, é um contexto só, guarda a sua alma das angústias. Quando nós aprendemos a controlar a nossa língua, nós escapamos de muitos problemas. Isso, olha, quanto mais nós vamos vivendo na vida, né? Eu não sei qual a idade sua que está me escutando aqui, você vai ensinar para os jovens, que esta lição é dos jovens, mas o fato é que quanto mais nós vamos vivendo nesta vida, nós vamos aprendendo esta realidade, que
é sábio falar pouco. Né? Muitos de nós, que é o meu caso, temos dificuldade, gosto de falar, né? Falo mais do que deveria, sempre continuo e vou ter que continuar pelo jeito até o fim da minha vida aprendendo, mas o fruto da sabedoria, o caminho, eu vou trilhar, vou continuar trilhando, vou pedir ao Senhor que me dê graça, conscientizar-me a cada dia para praticar este caminho, portanto, controlar a minha bendita boquinha. Tiago capítulo 3, versículos 5, 6 e 8 diz: assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo. Como um mundo de iniquidade, a língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Mas nenhum homem pode domar a língua, é um mal que não se pode refrear, está cheia de peçonha mortal. Veja que estas palavras, e essa é uma das coisas fortes acerca do livro de Tiago, né, para nós, é porque ele é muito confrontativo, é um livro que nos vai perturbar, num certo sentido, como nós estamos falando aqui, da disposição de ouvir e dar ouvidos. Alguém que nos chama de adúlteros e adúlteras espirituais nos confronta nesse nível. Alguém que diz que essa língua é cheia de peçonha mortal e que vem, que é, né, inflamada pelo inferno, é algo muito forte a gente escutar. Mesmo que nós erremos nas palavras aqui ou ali, possamos ter algum sentimento mal, e diga-se de passagem, a boca fala daquilo que está o coração cheio dela, isso é bíblico também, mas nós não queremos concluir palavras e situações tão terríveis como essa que Tiago coloca. Mas a verdade é isso. É que com a nossa língua nós temos esta capacidade e às vezes somos em vida, mesmo crentes, usados para destruição de uma alma, destruição de muitas coisas que não deveriam ser assim, porque somos chamados para edificação. Sendo assim, a nossa língua precisa ser controlada. O nosso coração precisa ser regado, cheio da sabedoria de Deus, portanto, dispostos para ouvir, crescer e frutificar pelos lábios algo que seja para edificação. Mas este processo, a verdade nua e crua é essa: nós temos que controlar. Aleluia. Por isso o texto diz: sejamos prontos, dispostos para ouvir, mas tardios, ou seja, controle a linguinha, controle a boquinha, não é? Debaixo deste ser espiritual, não é isso? Nosso espírito controle a carne, a boca, para falar muito depois, quando já tenhamos, né, este filtro no lugar. E por último também, com certeza, tardios para irar-nos, ou seja, escudados deste mal. Tiago capítulo 1, versículo 20 diz: porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. E o interessante aí é que ele não diz de vez em quando não opera. Pode ser que não opere. Eu diria isso. Eu diria que a nossa ira humana algumas vezes vai destoar da justiça de Deus, mas algumas vezes pode caminhar com a justiça de Deus. Mas a Bíblia, neste texto, e nós temos que entender que a Bíblia é inerrante. Então, há uma essência que pertence, a ira pertence a ela, que ela destoa por natureza da justiça de Deus. Mesmo que eu e você entendamos que estamos irados por uma injustiça verdadeira, a ira em si, ela não opera a justiça de Deus. Bíblia, voz de Deus e não do homem. Amém? A psicologia pode dizer outra coisa, a sociologia pode dizer outra coisa, a sua alma pode dizer outra coisa, os livros coaches podem dizer outra coisa, mas a Bíblia diz que a ira do homem não opera a justiça de Deus. Ponto. Então, se nós queremos caminhar na sabedoria e a justiça de Deus é parte da sabedoria de Deus, nós temos que deter, não é, a ira, impedir que ela se levante, que este fogo incendeie. Nós vamos estar falando de como fazer isso no tópico que vem. E é isso que eu falei para você. Vai ser muito interessante. Eu tenho certeza que você vai gostar muito, ser deveras abençoado. Gálatas, capítulo 5, ainda terminando este tópico, versículo 22, trata-se do fruto, né, do Espírito, que está escrito aí, mas o fruto do Espírito é o amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Veja que entre estes frutos aí, né, colocando dessa maneira, quase todos eles estão contrariando
A ira, ou a ira, melhor dizendo, colocando nessa forma fica mais claro, contraria a maior parte do fruto do Espírito. Então, se nós nos iramos ou damos vazão à ira em nosso coração, presta atenção, nós não temos parte com o fruto do Espírito. O fruto do Espírito de Deus que agora habita em nós, que naturalmente, se nós o alimentamos e não o fechamos, alimentando outra coisa como a ira, por exemplo, né? Ele vai frutificar, vai crescer em nós. É o que? Amor. Amor caminha com a ira ou fora da ira? Gozo. Alguém irado tem alegria de viver? Gozo, felicidade, anda sempre feliz? Claro que não. Paz. Quem está irado tem paz? É longânimo, paciente? Claro que não. É benigno, bom para com a pessoa, com as pessoas todas. Bondade. Tem fé. Quem está irado tem fé? Pode até ter, mas ela está com certeza presa neste sentimento aí também. Vemos que até a fé nenhum passava. E mansidão? Se eu estou irado, será que nós vamos ter a possibilidade de viver uma mansidão como fruto do Espírito? Claro que não. E a temperança também não. Na hora que tocar ali, que essa pessoa falar com a gente e etc, nós vamos explodir. Isso não tem nada com temperança. Veja que 90%, né, dos frutos do Espírito são 100%, são totalmente impedidos pela presença da ira no nosso coração. Então a ira é fatal e estamos aprendendo bem. A autenticidade leva à prática da palavra e o caminho da sabedoria, que é o caminho da palavra, nos traz a disposição para ouvir, prontos para ouvir, tardios para falar, controlados no falar, mas tardios para irar-nos, portanto escudados deste sentimento chamado ira. Agora vem o segundo tópico, o mais interessante e eu acho que talvez até não vou dizer que é o mais importante, porque todos eles são, mas muito importante para nós. O caminho da ira. Primeiro lugar, o filtro da lógica. Será que é verdade? Segundo lugar, o filtro da alma. Que problema ele ou ela tem? E terceiro, o filtro espiritual, repreender e clamar. Eu quero começar explicando para você que o sentimento de ira, ele é sempre provocado em nós por alguma coisa que acontece. É alguém que falou algo que te provocou a ira. É alguma coisa que você viu alguém fazer, uma traição, uma feição qualquer que a pessoa colocou e você se irou. É alguma coisa que do lado de fora, alguém, porque você ficou irado, você ficou com alguém, né? Ora, pode ser até inclusive com você mesmo, mas é com alguém, ora. Então, a ira, ela é gerada, o impulso da ira é gerado do lado de fora de você, ou aquilo que provoca a ira é gerado do lado de fora deste ser decisivo que é você, tá? E ela tem um caminho de entrada, e é neste caminho que nós vamos pensar nele agora. A porta de entrada para a ira, como para todas, na verdade, as outras coisas, é a lógica, Quando uma pessoa fala algo, você escuta e você julga em seu raciocínio, na área da lógica, aquilo que a pessoa disse. E quando você julga que aquilo foi provocativo, que aquilo foi insultivo, então você pode começar a partir daí a gerar o sentimento de ira de dentro para você, tá vendo? A provocação vem de fora, mas a ira vem de dentro. Mas a entrada deste caminho foi na lógica. Foi você que julgou a feição da pessoa, foi você que julgou a atitude da pessoa, mesmo que o seu julgamento seja perfeitamente correto no sentido daquilo que você viu. Mas eu quero explicar para você, tá? Primeiro, já aprendemos que a ira, ela não coaduna, ela não dá lugar à justiça de Deus. Ora, então eu tenho que não permitir me irar. Amém? Glória a Deus. Então, se ela entra pela lógica, eu tenho que na lógica colocar o primeiro nível de barreira. E a pergunta lógica, então, primária é esta: será que é verdade? Você viu uma cena, você deve se questionar. Será que aquilo é mesmo como eu vi? Será que esta pessoa não estava entendendo diferente? Quando a pessoa falar uma palavra acerca de você, por que não pensar? Será que é verdade que eu sou isso mesmo que esta pessoa falou? Então, este filtro da lógica é a primeira
entrada de barreira. Vamos ler 2 textos bíblicos aí, Provérbios 27:4. Diz: cruel é o furor e a impetuosa ira, mas quem parará perante a inveja? Ou seja, quando há um sentimento de inveja, né, tanto o furor como a ira são sentimentos terríveis, mas muitas vezes nós aprendemos, como este texto de Provérbios diz, que a inveja é algo ainda mais devastoso, né, que ninguém pode parar-se em relação a ela. Então a pergunta aí que eu aprendo deste texto é: será que a pessoa, é o que a gente vai falar também um pouquinho no próximo filtro, não está sendo motivada pela inveja? Mas antes de eu pensar na motivação, eu tenho que primeiro julgar se é verdade ou não, ok? Porque se for verdade o que a pessoa falou, então eu tenho que me consertar a mim mesmo, o assunto morre aqui. É duro eu ouvir alguma coisa que eu não gostei, mas se é verdade, é verdade. Então este seria o filtro primário, ok? No entanto, daqui a pouco a gente vai passar para o secundário, porque pode ser uma boa chance de que se você se irou, é algo que é verdadeiro, no sentido, ou seja, você não é aquilo, a pessoa realmente estava falhando com você, pode acontecer, pode, mas pode ser detido neste primeiro filtro, também pode acontecer. Vou deixar mais um texto aí, Gênesis capítulo 4, versículo 6, o texto diz: e o Senhor disse a Caim: por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante? Ora, vamos lá a este exemplo bíblico. Você lembra da história de Caim e Abel? Né? E claro, eu estou falando com você e você vai trazer este sentimento para o seu aluno também. Muito importante esse tópico, muito importante esse tópico. Ora, Abel trouxe um sacrifício a Deus e Deus se alegrou, recebeu, ficou contente com o sacrifício de Abel e recebeu. Caim trouxe um sacrifício ao Senhor, Deus não recebeu aquele sacrifício. O que aconteceu? Que quando Caim viu que Deus não gostou, não recebeu o seu sacrifício, ele se irou. Agora, se ele estivesse aprendendo conosco aqui nesta lição o caminho de guardar-se da ira, o primeiro é da lógica. A pergunta lógica primeiro: será que o que Deus fez tem razão? É verdade? Há algum problema? Será que eu fiz alguma coisa errada? E, neste sentido, será que ele não podia ter perguntado a Deus: Senhor, por que o senhor não recebeu? Não seria lógico para nós isso? Mas antes de perguntar, questionar, ao invés dele questionar a Deus, questionar-se a si mesmo, questionar a Deus, logo que aconteceu, quando ele viu que Deus não recebeu, ele irou-se no mesmo momento. Ele permitiu que a ira traspassasse tudo pela reação de Deus, que não recebeu o seu sacrifício. Ele permitiu passar todas essas etapas que nós já vamos estar falando e entrar no mais íntimo do coração dele, na área espiritual. A ira entrou no seu coração e Deus logo confronta Caim, perguntando: por que você se irou? E por que descaiu o teu semblante? Porque na mesma hora que nós iramos, há um processo, né, que todo o nosso corpo, alma e espírito, quando a ira entra, porque ela entra, o lugar dela enraizar é o coração do homem, é o coração do homem. Então, nós podemos pará-la, e o primeiro lugar de parar é na lógica, mas Caim não parou ela aí. Então vamos ao segundo filtro. Passou da lógica, não é verdade aquilo que a pessoa está falando, ok? Na lógica, Deus não recebeu o meu sacrifício, mas agora vamos para a alma. Vamos para a alma. O segundo filtro do caminho da ira é o filtro da alma. A pergunta aí seria: que problema ele ou ela tem? Até os versículos que a gente leu passado já dava luz a isso. Será que esta pessoa não tem uma inveja? Né? Será que esta pessoa, uma das coisas muito comuns também, a pessoa está passando situações difíceis na vida, né? E você já acompanhou isso? Eu acho que todos nós humanos, é fácil a gente ver na vida dos outros. Diz: porque a pessoa perdeu um ente querido, ou porque a pessoa desempregou-se, ou porque a pessoa está passando uma necessidade, ou porque a pessoa está vivendo uma realidade de estar sendo traída, ou qualquer outra coisa. E a gente até diz assim: desconta em todo mundo, mas ninguém tem culpa, não é assim? Mas é uma realidade. A pessoa, quando vive determinadas situações, determinados problemas em diversas áreas da vida, a gente tem reação, nós somos humanos. E é muito fácil ver nos outros, é difícil a gente ver na gente mesmo. Mas a verdade é que nós também passamos por isso. Quando você está cansado demais, você fica ou não fica irritado com as pessoas? Mesmo que você ama seu filho, eu vivo isso na minha casa. Eu sou mãe de crianças pequenas, né? E
Quando eu trabalho em excesso ou lido com algumas realidades que transtornam, que me deixam chateadas ou cansadas ao extremo, tem dia tarde da noite, eu não quero saber de menino, eu não tenho paciência, mas eles não têm culpa nenhuma. Mas essa é a prova que eu faço o que qualquer pessoa faz. Nós temos que nos controlar, tá? Mas é uma necessidade, é uma realidade do ser humano. Agora, por que nós não pensamos assim, e é o que eu estou chamando a cada um de nós a fazer, usando o filtro da alma, em vez de você se irar com essa pessoa que te tratou assim, a pergunta para proteger a sua alma é dizer: o que essa pessoa está passando? Se ela está tendo esta reação, se ela está falando mal de mim, será que ela não está vivendo uma agressividade, uma relacionamento problemático dentro da sua casa? Será que alguém não foi agressivo para com ela? Será que essa pessoa não está vivendo uma crise espiritual na sua vida espiritual? Está quase desviada por dentro, está sofrendo? Ou seja, qual é o problema dele ou dela? Definitivamente para ele ou ela, na minha cabeça, tá? E eu estou tentando aqui me proteger a minha alma. É o segundo nível. Primeiro, é verdade o que ela falou? Não. Então, agora, qual é o problema dessa pessoa? Qual é o problema? Quando nós conseguimos colocar este filtro na alma, há quase 100% de a possibilidade de nós não permitirmos ele entrar. Porque nesta hora, o que eu fiz? Eu assumi, já que aquilo não é verdade, se fosse verdade, eu digo, é duro, mas é verdade. Mas se não é verdade, eu deixei passar para a alma, agora eu estou perguntando, no sentimento, eu estou sendo empático com aquela pessoa e estou dizendo, ela só pode estar reagindo a alguma coisa. Qual seria o problema dela? Então eu vou olhar para esta pessoa com empatia, como um ser humano, de alma para alma de alguém, entendendo que ele ou ela pode estar com qualquer tipo de problema, espiritual, emocional ou até na área física. Efésios capítulo 4, versículo 26 e 27 diz: irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não deis lugar ao diabo. Ora, o autor, comentarista, até vincula estes dois versículos, né? E é uma possibilidade muito grande, apesar de estarem separados por pontos, mas estão um depois do outro, porque quando nós deixamos a ira crescer, fomentar, passar e invadir a nossa alma, né? Então há uma disposição espiritual maligna de trazer ela para uma realidade espiritual, para trazer frutos que a Bíblia chama da carne, não é? Mas que vão trazer o fruto da ira, que é contra a justiça de Deus, e contenções e problemas, enfim, tristezas profundas, amarguras, e vão nos impedir, inclusive, a nossa bênção, a nossa vida espiritual para com Deus. Quem fica irado, quem não consegue deter no caminho da lógica e da alma a ira e deixa-se pôr o sol, ou seja, dorme com a ira, aconteceu e você não conseguiu barrar este caminho e aí dormiu, não é, com ela, né? Então você vai ver ela se enraizando dentro de você. E aí o texto se conectado, e que com certeza a lógica de Utah, o diabo vai tomar proveito desta ira começar a ser plantada no nosso coração. Quem de nós já não viveu um sentimento de ira? E quão terrível é este sentimento? Vou deixar ainda Provérbios capítulo 29, versículo 8, que diz: os homens escarnecedores abrasam a cidade, mas os sábios, olha aí, desviam a ira. A ira, ela chega de fora. Então, para eu desviar, eu tenho que, em algum lugar, antes dela chegar a enraizar no meu espírito, eu tenho que parar o seu caminho. E o sábio faz isso. E nós estamos aqui, então, estudando este caminho de sabedoria para controlar a ira. Primeiro é a lógica, segundo é a alma, perguntando: algum problema esta pessoa tem? Quando eu fizer isso, eu vou desviar a ira. E estou num caminho de sabedoria. E o último filtro é o filtro espiritual. É repreender e clamar. Quando a alma selecionou e está buscando saber um problema, o fato é que a alma é a junção, né, já na beira da área espiritual do homem. Ou seja, a verdade é que, ao mesmo tempo que nós estamos protegendo a alma com a pergunta o que ele ou ela tem, nós temos que atuar a proteção do espírito ao mesmo tempo. Eu estou ensinando uma depois da outra, porque uma é mais profunda que a outra, mas a verdade prática do uso disso aqui, do caminho da ira, é que nós temos que usar as três coisas. Nós temos que usar
a lógica para perguntar se é verdade, ao mesmo tempo já estar procurando qual é o problema que está em questão, ok? É um problema espiritual, é um problema emocional, é um problema da vida da pessoa, mas ao mesmo tempo eu já tenho que estar ao mesmo tempo protegendo o meu espírito. Como se protege? É repreendendo o espírito maligno que possa estar querendo atuar ali e clamando a Deus que proteja, que guarde, que ajude, que impeça aqui todo o espírito de divisão, todo o mal. Esta repreensão junto ao clamor é o caminho de vitória para parar em termos espirituais, este caminho da ira. Veja que a ira é maligna. Ela vem de fora, mas nós temos primeiro, então, o filtro da lógica, depois temos o filtro da alma e temos o filtro do espírito. Os três devem entrar em ação para que nós tenhamos vitória e a ira não encontre lugar. Gênesis capítulo 4, voltando àquele exemplo, é muito lindo, muito prático, no sentido lindo de exemplificar isso para nós. Versículo 4 a 8, e agora é a história completa, diz assim: E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e a sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o seu semblante. E o Senhor disse a Caim: Por que tiraste? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti? E se não fizeres o bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. E falou Caim com o seu irmão Abel, e sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. Mas a chave aí, você conhece essa história, está no versículo 7. Quando Deus diz que se houvesse um arrependimento, se houvesse um bem, se houvesse um querer, se houvesse um perguntar o porquê, se houvesse um escrutínio, se houvesse uma disposição de Caim de ouvir, de entender, de aceitar, um coração aberto, aquilo não tinha acontecido. Mas, ao mesmo tempo, Deus está dizendo para aí que se ele não fizer o bem, se ele não buscar este caminho, o mal já está na porta dele. Ou seja, a realidade espiritual da ira, ela é maligna, ela é espiritual e ela domina, porque todo o mal, todo o pecado, ele domina o homem. Está escrito aí neste versículo. Ele diz, olha, está jazendo a porta e o seu desejo que vai ser dominado por esta ira vai dominar você, vai tomar conta de você, justo o que aconteceu. A ira dominou ele a ponto dele matar fisicamente o seu irmão. Então é um aprendizado muito grande para nós. Nós hoje talvez não vamos matar fisicamente, mas com palavras, com ódio, levantando outros contra a pessoa, e você vê que fruto, como diz aquele texto da língua, né? Um grande fogo. A ira é isso, irmãos. A ira é isso, até porque, por causa da ira, a nossa língua vai ficar peçonhenta, não é? É para falar, para tratar isso, e vice-versa, na vida das outras pessoas também. Mas eu estou querendo proteger a nós, porque pode chegar à nossa porta. Já chegou à tua porta alguma vez um sentimento, um desejo de irar-se? Como é que você deteve este sentimento, né? Então nós aprendemos aqui este caminho de sabedoria. Eu deixo ainda Hebreus capítulo 12 e versículo 15, que diz, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminem. É semelhante. Se nós não deixarmos a raiz de amargura crescer, nós permaneceremos na graça de Deus. E se nós deixarmos ela crescer, nós nos privamos da graça de Deus. A graça de Deus ainda estava disposta para Caim, tanto que Deus perguntou para ele, se você por acaso não se arrepender, você não encontraria saída para isso? Mas ele não quis, ele fechou o seu coração. Então, quando nós permitimos a raiz de amargura ficar, nós nos privamos da graça de Deus. E quando ela brota, né, ela não só nos perturba, mas ela contamina muitos. Nós não queremos ser veículo de contaminar, nós já assistimos isso em outras pessoas. Então, neste dia, aprendemos algo muito valioso. Qual é? O caminho da ira na vida do crente. Estamos falando do crente com certeza, porque nós que vamos estar tomando cuidado com relação a isso. Em primeiro lugar, o caminho da lógica. A pergunta é, será que o que esta pessoa está dizendo é verdade? Será que aquilo que está fazendo está bem assim? Julguei na lógica. Não está? Então passou para o segundo. Na alma, qual é o problema dela?
Será que essa pessoa não está perturbada, não está vivendo uma necessidade? Será que houve um ataque maligno na pessoa e ela está sendo usada pelo diabo? Passei pela lógica, mas ao mesmo tempo eu já no Espírito estou dizendo, Senhor, está repreendido em nome de Jesus. É uma seta para entrar ira no meu coração. Guarda-me, Senhor. A repreensão e o clamor a Deus vai proteger o nosso espírito para que a ira, a raiz de amargura, não entre, não brote, não se enraize e, portanto, não vai se pôr o sol sobre a nossa ira, sobre a ira que está em nós, e a vitória será nossa, da igreja, e essa pessoa vai continuar livre, pelo menos em nós não atacou, que a pessoa possamos orar pela pessoa, não é, que foi usada para provocar esta ira, para que saia também deste caminho para a glória de Deus. Terceiro tópico, o caminho da boa autenticidade. Em primeiro lugar, a prática da palavra para transformação. Segundo lugar, a prática da palavra para felicidade. Terceiro lugar, a prática da palavra para proteção. Estamos falando que a autenticidade, é o título da nossa lição, leva à prática da palavra. E praticar a palavra nos traz benefícios de transformação, de felicidade, de proteção. E eu chamo essa de a boa autenticidade, porque ser autêntico é colocar para fora aquilo que eu sou por dentro. Ser autêntico é o que está dentro de mim, eu deixar as pessoas verem. Né? Agora, quando dentro de mim a coisa não está perfeita, então eu nem deveria ser autêntico. Né? Porque vai provocar até escândalo, até a mim mesmo, de eu saber quem eu sou por dentro. E a verdade é que nós precisamos, né, ser melhorados. E é por isso que na palavra nós encontraremos esta oportunidade, aleluia, de podermos ser autênticos, sendo já por dentro transformados, felizes e protegidos. Efésios capítulo 5, é o primeiro subtópico, a prática da palavra para transformação. Versículo 26 e 27, o texto diz, para santificar, no caso a igreja, Jesus a igreja, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Isso está dizendo que Jesus limpa a igreja com a sua palavra para que ela se torne esta perfeição, esta lindeza, sem ruga, sem mácula, mas irrepreensível. Jesus transforma, causa esta transformação nas pessoas, na sua igreja, na sua noiva, através da palavra. Segundo aos Coríntios capítulo 3, versículo 9, versículo 16 e versículo 18, diz, porque se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. Mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Texto difícil de entendermos, mas eu vou te esclarecer aqui. E depois você tome um tempinho para dar uma olhada no contexto dele também. Então, explicando, é que quando este texto, que o primeiro versículo nós lemos, fala do ministério da condenação, ele está se referindo ao período da lei. Ou seja, a lei ela funcionava para condenar o homem, porque mostrava o seu pecado. E claro que Deus promoveu uma maneira de se justificar. Mas aí ele diz que haveria um tempo que as pessoas se converteriam e o véu se tiraria. Ou seja, o véu representa aquele tempo que as pessoas não conseguiam olhar para Moisés, não é? Porque a santidade de Deus impedia a glória, era grande demais e as pessoas, estando em pecado, não conseguiam, não se sentiam bem em ver, não é? E pediram para Moisés colocar um véu. Agora, ele termina dizendo, agora nós que temos nesta nova vida em Cristo, com cara descoberta, como um espelho, a glória do Senhor, refletimos a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória. O que isso quer dizer? Olha, a palavra em nós, frutificada, quando nós, escuta por favor, que é interessante isso, quando nós nos alimentamos verdadeiramente. O que alimentar é ler, entender e viver, praticar, querer, andar, seguir. Esta palavra vai transformando a nós, e presta atenção nisso, porque é o que diz aí no texto, na mesma imagem, de glória em glória na mesma imagem. Esta imagem, lembra-se que nós fomos criados à imagem e semelhança do Senhor? Muito bem. A imagem de Deus da criação do homem é a moral de Deus. O homem foi criado em moralmente como Deus perfeito. Ele não tinha pecado. Então, o amor, a santidade, a justiça, a verdade estavam presentes no homem. Esta é a moral de Deus.
Mas o pecado retirou, né, a moral de Deus de nós. Destituiu. Mas quando nós estamos em Cristo, a palavra de Deus começa a fazer esta imagem, não é? Novamente refletir. E é um caminhar, nós somos limpos, perdoados, mas agora nós temos que restabelecer, reconstruir, não é? A imagem moral de Deus em nós, e isto é feito pela palavra de Deus, para que nós agora, como espelho, possamos refletir esta moral de Deus para fora. Eu sei que foi coisa profunda este entendimento, mas com isso prova que a palavra transforma, e transforma tanto que nos faz chegar mais próximos à imagem moral do nosso próprio Deus. Amém? Nós, porque pecamos, porque estamos na natureza pecaminosa, perdemos esta imagem de Deus. Mas a palavra de Deus, vivida, plantada, regada em nossas vidas, vai trazendo de volta esta imagem. E aí, as pessoas de fora podem ver no crente a imagem moral do Deus a quem ele serve. Quem pode dizer amém? Amém? Prática da palavra para a felicidade, Provérbios 28:13. O texto diz: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará a misericórdia. Quem quer a misericórdia aqui? Todos nós. Não prosperar é coisa ruim e a misericórdia de Deus é coisa boa. Então diz a palavra de Deus aqui, aquele que confessa, né? E a gente conhece as nossas transgressões como? Pela palavra. Né? Se estamos dispostos a ouvir, conhecemos as nossas transgressões e nos arrependemos. E aquele que confessa e deixa o caminho de pecado vai alcançar felicidade, porque receber a misericórdia do Senhor, ser perdoado, não é? Ter uma nova oportunidade, viver a misericórdia do Senhor é coisa boa. João capítulo 8, versículo 31 e 32, o texto diz: Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Duas boas notícias. Jesus reconhecia eles: vocês agora são mesmo meus discípulos. E vão conhecer a verdade, e a verdade vai libertar vocês. Coisa boa viver em liberdade. E há uma liberdade que nós, como seres humanos, reconhecemos, e há a verdadeira liberdade, que é a da verdade, como nós aprendemos aí. E é uma vida feliz. Amém? Então, uma vida de ser verdadeiramente, saber que Deus tem prazer em nós e nos considera verdadeiramente seus discípulos, e viver nessa liberdade em Cristo é felicidade. E isso acontece como diz o texto: se nós conhecermos, se nós praticarmos, se nós andarmos na sua palavra. Em terceiro lugar, a prática da palavra nos traz proteção. Muito importante, muito importante. Nós estamos em Cristo, nós somos de Deus, nós pertencemos à igreja, mas os ataques são uma realidade. É fácil nós entendermos a proteção humana, principalmente aqueles que vivem em países, em cidades, né, que têm problemas de sequestros, roubos, assassinatos e tantos acidentes. Pode acontecer com qualquer um, mas em alguns lugares a gente vê mais. Nós precisamos de proteção. Espiritualmente, nós também precisamos de proteção. E a palavra é uma grande proteção para as nossas vidas. Nós, como crentes, precisamos conhecer a palavra para nos proteger. Aleluia. Tiago, capítulo 1, versículo 25. O texto diz: aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera. Atentar e perseverar. Não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. Então, queremos ser bem-aventurados, caminhar bem, caminhar em segurança, precisamos atentar e fazer, não é? E ser fazedor da obra desta mesma palavra, desta mesma lei. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 10, depois 13 e 14, diz: tu, porém, tens seguido, é Paulo dizendo a Timóteo, a minha doutrina, ou seja, a palavra que eu ensino, modo de viver, a minha intenção, fé, longanimidade, amor, paciência. Mas os homens maus e enganadores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, Timóteo, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. Esta palavra está muito própria para nós. Timóteo era um jovem obreiro já, um pastor, mas uma pessoa jovem, né, que estava até vivendo alguns desafios, porque Paulo teve que falar forte com ele. Rapaz, lembra que quem te chamou para o ministério você recebeu de Deus, não seja, não é covarde. Enfim, ele deu alguns trancos aí nessas duas cartas a Timóteo.
Mas aí ele fala essa verdade. Você está vivendo, rapaz, a palavra de Deus. Você conhece desde a sua meninice. Mas existem homens maus, enganadores, que estão enganando a eles mesmos, enganando a outras pessoas e sendo enganados eles mesmos. O engano está por todo lado. E tolo é aquele que pensa que ele jamais pode cair. Que ele já sabe tudo. Tolo é aquele que pensa assim, eu estou falando de obreiro. Paulo dizendo para um obreiro. E o rapaz era sério, irmão, era homem de Deus. Era homem de Deus. Eu penso que muito diferente, inclusive, de muitos que nós conhecemos hoje. Sério, irmão, sério, sério. Mas Paulo lembrou a ele, há muito engano por aí. Então você, Timóteo, permanece naquilo que você tem aprendido, sabendo de quem você aprendeu. Então este conselho fica para cada um de nós, para cada um dos nossos jovens. Amém? Para conhecermos a palavra, saber de quem, aonde nós aprendemos esta palavra e guardarmos a ela, porque vai ser proteção de todo o engano que está ao nosso redor. Sendo assim, deixamos por fim a atividade para você fazer com os jovens, se você achar por bem. Eu fiz a seguinte pergunta, são 3 tópicos aí, está embaixo do seu roteiro. A questão primeira seria listar 3 instruções bíblicas que você não está obedecendo ou tem muita dificuldade de obedecer. E você pode usar a carta de Tiago para isso ou não. Existe alguma coisa na Bíblia que você tem dificuldade de obedecer? Claro que existe. Se você for no Sermão do Monte, quando fala, né, de dar as coisas, dar o que tem, eu tenho dificuldade de viver isso. Tenho dificuldade de viver isso. Né? E outras coisas. Então, quais seriam? Será que a gente consegue achar 3 coisas na Bíblia? Se não achar, não achou. Mas no Sermão de Monte, eu sei essa, porque é o que eu me lembro logo de cara, mas tem outras ali no Sermão de Monte que são muito, muito fortes, né? E outras coisas. Inclusive Pedro perguntando, se eu perdoar 7 vezes, tá tudo bem? E Jesus disse 7 vezes 7. E eles, meu Deus, então desse jeito, Senhor, quem vai aguentar viver numa fé dessa, né? Que eu tenho que perdoar tantas vezes. Enfim, há várias coisas que nós lemos na Bíblia que são o querer de Deus para nós e nós temos dificuldade, a verdade é essa. Será que nós podemos listar 2 ou 3 dessa que nós temos dificuldade em obedecer? Aí a segunda questão é essa, pensar como é que a gente convence o nosso coração a obedecer? Aonde a gente encontra força? Essa é uma atividade mais de pensar, né? Talvez a gente nem precise escrever, mas pelo menos listar as coisas seria algo bem interessante. Se você, professor, achar por bem, você pode encontrar, antes, em preparação para este atividade, 2, 3, 4 coisas na Bíblia que são desafiantes, né? Listá-las e dar de exemplo para os alunos, né? A própria santidade, uma vida, né, sem fornicação, sem a prática de fornicação, a vida que pratica o guardar dos olhos das coisas más do mundo, quando hoje nós temos as coisas más do mundo apresentado a todo segundo diante das nossas mãos. Enfim, coisas como essa que na prática você pode fazer lembrar o seu aluno, e a pergunta é, será que nós temos facilidade ou dificuldade de obedecer? A verdade é que a maioria das temos dificuldade de obedecer. Podemos até obedecer, mas tem muita dificuldade. Aí a pergunta segunda é essa, como é que nós vamos convencer ao nosso coração ou onde nós vamos encontrar força para fazer? Amém? Eu sempre digo isso ao meu esposo. Ele tem uma certa dificuldade de saúde. Eu digo, olha, eu encontro força para me ajudar neste caminho da saúde escutando o bem, os conselhos bons. Então, se eu me exponho aos bons conselhos de saúde, eu sei que eu já sei. Mas se eu ouço de vez em quando alguém falando o mal que o açúcar faz, o mal que isso faz, eu encontro forças ali. A mesma coisa na vida espiritual. Quando a gente escuta a palavra de Deus, por exemplo, essa é uma das maneiras que eu diria. Quanto mais você se expõe à palavra de Deus, à pregação da palavra, né? Ao ler a palavra de Deus, então mais eu vou encontrando forças. Então a exposição à palavra de Deus nos dá força para vencer este mal. E a última pergunta aí, ou a última colocação, é que adiante desses problemas que você tem, dessas questões que você tem dificuldade, você escreva o que você poderia fazer para começar a praticá-la. Qual seria o primeiro passo? Se o meu problema, por exemplo, vamos dizer que o jovem esteja vivendo uma vida de fornicação, eu tenho dificuldade, né? Onde é que eu vou encontrar força? Eu vou encontrar força na palavra, eu vou encontrar força na presença do Senhor, clamando a Ele, porque só assim é uma situação fisicamente, emocionalmente muito forte que eu estou vivendo, eu já estou com essa moça, eu já estou com esse rapaz, vamos dizer que seja um caso, pode ser qualquer outro tipo de coisa, um vício qualquer, pode ser uma situação como essa que nós não conseguimos fazer o bem ou não conseguimos perdoar, enfim, tem um mundo de coisas que eu
ou qualquer um possa ter dificuldade na vida, mas diante dela, o que a gente pode fazer? Qual seria o próximo passo para deixar? Né? Para sair, né? Então, que essa seja uma tarefa para nós pensarmos, porque se não colocarmos na prática a palavra, nós não viveremos essa plenitude da boa autenticidade. Não seremos autênticos. Que professor pode ser autêntico se está a sua vida em pecado? Não podemos. Livres do pecado, praticantes da palavra, aí nós podemos colocar para fora aquilo que nós somos. Mesmo, como eu digo para você muitas vezes aqui, a minha fraqueza, eu não sou perfeita. Eu tenho as minhas dificuldades, eu tenho os meus sinões. Eu leio a palavra e algumas coisas me confrontam e outras eu não consigo praticar no nível que eu vejo que Jesus gostaria que fosse. E aí vem essas perguntas para nós pensarmos. Que Deus abençoe você ricamente em nome de Jesus, nessa série de lições sobre a sabedoria, sobre a carta de Tiago, né, a verdadeira religião. É muito importante, porque nós estamos em tempos que nós não queremos mais, não aceitamos mais somente as coisas porque são. Nós queremos encontrar o que é verdade nas pessoas, que as pessoas sejam autênticas, mas ser autêntico é colocar para fora aquilo que a gente é. E como crentes, nem sempre, e essa é a realidade que Tiago vai jogar na nossa cara, nem sempre nós estamos nesta posição. Que Deus nos ajude a melhorar, a trazermos mais em nós a imagem de Cristo, para podermos ser autênticos neste mundo que tanto necessita da voz e da luz de Deus. Amém.